Bom dia, pessoal. Então, chegamos à nossa aula final, né? A nossa última aula do curso de paradigmas. E na aula de hoje, então, a gente vai aplicar um conceito um pouquinho mais avançado, que é chamado de esquemas de recursão, que é uma forma de você formalizar uma função recursiva de uma forma algébrica, utilizando tipos de dados algébricos, né? E de uma forma que a recursão acaba sendo escondida da lógica principal, o que pode ajudar tanto na confecção do programa, porque tira um pouco de dificuldade da abstração, pode também ajudar a criar programas mais otimizados, porque a gente vai aprender esquemas de recursão que constroem estruturas e destroem estruturas, que é análogo a um unfold e fold. E com isso a gente consegue fazer computações que envolvam estruturas, tipo lista, árvores, só que sem que essas estruturas existam na memória. Elas existem conceitualmente, mas a gente não gasta memória com elas, porque ao mesmo tempo que eu construo um elemento da lista, eu já consumo para fazer alguma coisa. Por exemplo, estou construindo uma lista dos números primos, e ao mesmo tempo eu quero extrair a soma desses números. Então, toda vez que eu gero um número primo, eu já somo o acumulador, né? E isso vai ser feito de uma forma transparente. Então, a gente não vai se preocupar com isso. Então, vamos lá. Então, para começar, vamos lembrar um pouquinho um conceito que vai ser importante para a gente, para essa aula, que é o conceito de monoide, né? Então, vamos lembrar como é definida a classe monoide? Então, monoide... Então, um monoide M, né? Ele é composto por um M-empty, que é simplesmente um valor do tipo M, e um M-append, né? Que é uma função de dois argumentos do tipo M e que retorna o tipo M, né? Então, o monoide é definido dessa forma, né? Eu tenho um tipo M, que é um monoide, e ele tem um valor padrão, que é o valor neutro, tem a propriedade de valor neutro, e tem a função M-append, que combina dois valores desse tipo e gera um novo valor desse mesmo tipo, tá? Ele tem que ter aquelas propriedades de ser associativo e do elemento neutro, mas o que importa para a gente aqui nesse momento é o seguinte: eu posso definir esse M-empty como uma função também, né? Lembrando que uma função nada mais é que mapas entre elementos de conjuntos. Então, eu posso mapear o conjunto unit, unitário, né? Lembra o unit? O unit é um tipo, né, que só tem um valor, que é ele mesmo. Né? Então, eu mapeio um conjunto que tem um elemento para um conjunto de M elementos, né? Então, essa definição de M-empty é equivalente a isso daqui. Né? Lembra na nossa definição de álgebra de tipos, né, que a gente fala, olha, uma função é um tipo que a quantidade de elementos é a quantidade de elementos de saída elevado à quantidade de elementos de entrada, que no nosso caso é 1, que é equivalente a M. Então, ou seja, isso aqui, essa função, é equivalente a M, a um tipo M, um valor do tipo M. E o M-append, tá? Como a gente recebe dois argumentos, é equivalente ao fazer isso daqui, né? Isso é o processo de Currying. Então, uma função de dois argumentos nada mais é do que uma função de um argumento, cujo argumento é uma tupla de valores, né? Então, eu tenho isso daqui. E a classe monoide, né, ela pode ser definida como uma tupla que contém a nossa definição de M-empty e a nossa definição de M-append, tá? Então, essa é uma possível definição de um monoide, pode ser definido como isso, né? Então, se eu criar aqui, sei lá, uma função chamada monoide, ele pode ser definido dessa forma aqui, né? É simplesmente eu recebo duas funções, sendo que uma é o nosso M-empty e a outra é o nosso M-append, né?
Eu poderia muito bem fazer algo do tipo aqui, olha só. Tipo sum, que é o nosso monóide de números de soma, né? É igual a uma função que recebe um unit e devolve um zero, e uma função que recebe um a e um b e devolve a mais b. Né? Pronto, a gente tem a nossa definição do monóide soma. Tá? Então, veja que são equivalentes. Tá? Colocando isso aqui, essa assinatura aqui, da forma algébrica, a gente tem isso aqui, olha. Vamos colocar tupla. O primeiro elemento dessa tupla a gente já viu que é um m elevado a 1, né? Equivalente a m. E o segundo é um m elevado a m vezes m, porque a tupla é um produto dos tipos, né? E como a tupla é um produto dos tipos, isso aqui também é um produto. Então, eu tenho isso daqui. E a gente pode resolver, expandir isso daqui, né? Porque a gente sabe o seguinte, olha, um x elevado a a vezes um x elevado a b é igual a um x elevado a mais b, né? Eu tenho essa propriedade da exponenciação. Então, aqui eu tenho m elevado a 1 mais m vezes m, né? Então, o nosso tipo monoide, que começou com essa tupla aqui, chegou nisso daqui. E agora eu posso converter de volta para uma função, né? Então, simplesmente uma função de um tipo, vamos chamar um tipo T, para um tipo M, né, que mapeia um tipo T para um tipo M, tal que o tipo T é simplesmente a soma de um tipo unitário com um tipo produto de M com M, né? A gente poderia pensar o seguinte, quem que é esse 1 mais alguma coisa? A gente viu que é o nosso tipo maybe, né? Então, tipo T pode ser uma coisa do tipo maybe M, M, né? Porque ele pode ser nothing, que é o nosso 1, ou pode ser apenas a tupla, né, que é o produto de M com M. Então, reparem aqui, olha, eu posso definir uma estrutura que pode se tornar um monoide utilizando um maybe. Né? O maybe é suficiente para definir essa estrutura. Então, toda vez que eu encontro uma estrutura desse tipo aqui, então toda vez que eu tenho uma estrutura dessa, ela é uma candidata a se tornar um monoide. Não necessariamente ela vai ser um monoide, mas ela tem o potencial para ser, tá? Então, legal. Então, a gente chegou nesse ponto aqui. E agora vamos fazer uma generalização, né? Vamos fazer uma generalização. Então, esse T aqui, né, que a gente definiu T, eu posso chamar ela, por exemplo, de um tipo paramétrico. Ela vai ter um formato desse tipo aqui, ó. T de M é igual um maybe, eu tenho que fazer aqui, type. Type T de M é um maybe de MM, né? Então, ele é um tipo paramétrico que vai receber um M e vai me retornar uma estrutura desse tipo aqui, né? Do 1 mais M vezes M. Então, vamos definir isso aqui como... Eu até escolhi mal como um T, vamos colocar um F. Um F. Vou colocar um F aqui, pronto. Então, basicamente, o que a gente tem é que o nosso monoide, ele é definido por um tipo paramétrico F, que recebe o M como parâmetro, e uma função de F de M para M, né? Uma função que pega um tipo paramétrico FM, que é o nosso maybe para M. E essa definição, ela é bastante comum em vários outros tipos que a gente encontra por aí. Então, quando vocês começarem a olhar, por exemplo, a classe semigroup, a classe group, a classe ring, que são muito parecidas com o monoide, elas acabam sendo definidas como isso daqui, de forma genérica. Então, eu tenho um functor de M, um tipo paramétrico de M, e uma função desse tipo paramétrico de M para M, tá? E isso é extremamente comum. Se vocês começarem a reparar nas classes que vocês criaram,
vocês vão reparar que esse padrão é recorrente, tá? Esse padrão é recorrente. Ok. Então, espera só um pouquinho aqui, pessoal. Pessoal, vou pedir 2 minutinhos. Eu já volto já, que eu tenho que pegar um outro material que eu esqueci de colocar aqui, tá? 1 minutinho só. Espera aí. Pronto, desculpem, pessoal, que eu confundi os arquivos que eu preparei para a aula. Agora, peraí. Pronto, agora estamos certo. Então, vamos lá. Então, basicamente, o que eu tenho aqui é o seguinte. Eu tenho um tipo paramétrico fm e uma função de fm para m, tá? E, por um acaso, essa estrutura f, esse tipo paramétrico f, ele é um functor, sempre vai ser um functor, né? A gente viu numa aula que quase tudo é um functor, né? Então, quase todos esses f's, esse tipo paramétrico f, vão formar um functor. E quando formam um functor, essa função de fm para m, ela cria um conceito chamado álgebra, ela define uma álgebra de functor. Então, eu tenho aqui, peraí, functor álgebra, que é definido, o functor álgebra é definido por um functor f, que é um tipo paramétrico f, né? Um tipo a e uma função de fa para a. Então, eu criei um novo conceito chamado álgebra, tá? Então, eu tenho um functor f, um tipo a e uma função de fa para a. Eu posso definir isso usando type, né? Eu posso criar uma nova estrutura chamada álgebra, que recebe um functor f, um tipo a, e o tipo, o valor que ele guarda, é essa função de fa para a. Tá? Então, toda vez que eu falo de álgebra, eu estou falando de uma função que pega um functor de a e devolve um a para a gente. Então, pronto. Então, vamos ver o que isso generaliza para a gente. Então, agora eu posso fazer, por exemplo, vamos chamar aqui monf de um tipo que vai armazenar informação de um monoide do tipo A. Então, ele pode ser definido. Qual é a definição do monoide? É um mais m vezes z, né? Então, ele é definido por um tipo chamado mempty, aliás, um valor chamado mempty, e um valor construído com o construtor mappend através de dois valores do tipo A. Então, veja que agora o monoide não é uma classe, não é uma classe de tipo. Ele é um tipo. Né? Ele é um tipo algébrico. Foi definido como um tipo algébrico. E aí, quando a gente quiser implementar uma instância do monad, a gente cria uma função. Uma função, por exemplo, eval_sum m, que é avalie o tipo soma de um monoide, que vai receber nada mais, nada menos do que o quê? Um monf de A, né, e vai retornar um A. E isso aqui é a nossa álgebra, né?
que a gente definiu aqui em cima. Então, é uma álgebra de monf por um tipo inteiro, por exemplo, né? Então, é uma função que recebe um monf de inteiro e retorna inteiro. E aí a gente vai definir, olha, eval sum m de m-empty. Qual que é o m-empty do nosso monoide de soma? É o zero. Eval sum m de um m-append xy é x mais y, né? E legal, né? Então a gente tem uma outra forma de definir um monoide e várias outras classes de tipos, tá? Só que isso aqui impede a gente de fazer uma coisa desse tipo aqui, por exemplo. M-append. Aliás, antes de falar o que eu não posso fazer, vou mostrar como é que funciona, né? Então, se eu executar aqui, eval sum m de m-append 1, 2, né? Vamos ver o que isso retorna para a gente. Espera aí que eu tenho que fazer um stack build primeiro. Pronto. Então, vamos lá. Então, vamos ver o que isso avalia. Vai gerar 3, né? E veja que interessante. Não só ele gerou, né, o que a gente esperava, o 3, mas também, ao contrário da classe monoide, ele não ficou envolto daquele tipo sum, ele não retornou sum 3, né? Então, ele melhorou um pouquinho em relação ao que a gente tinha. Só que agora, eu não posso fazer algo do tipo, por exemplo, m-append 1, 2, 3, né? Ou seja, eu quero somar 1 com 2 e o resultado somar com 3. Por que eu não posso fazer isso? Porque o m-append, ele espera um tipo inteiro, né? E legal, esse me-append recebeu 2 inteiros. Esse aqui recebeu um inteiro e um mon de f, né? Então, não está compatível com o que eu quero. Isso aqui leva a entender que a gente quer, na verdade, uma estrutura recursiva que ela pode receber ela mesma, né? Como que eu posso definir uma coisa dessa? Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora uma indução matemática. Digamos que eu quero criar um tipo, monf, eu vou chamar de monf0, que ele vai receber exatamente tipo A, tá? Então, ele é o nosso monf de A. Então, se ele tem um m-append, o construtor m-append, ele vai receber 2 valores do tipo A. Agora, eu posso criar também um monf1, que representa quando o nosso parâmetro do monf é um outro monf. Tá? Então, é um monf0 de monf de A. Né? Então, eu criei um novo nível. Né? Então, agora, isso aqui casaria com o nosso... Vamos colocar aqui de novo. M-append 1, 2, opa, que é 3. Então, esse monf1 é o tipo desse aqui, que é um monf de inteiro, né? E eu posso continuar definindo isso, né? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, type monf2 de A, monf1 de monf de A, né? Então, eu vou repetindo... desculpa, aqui eu estou escrevendo ao contrário, né? Então, monf de monf1, então, monf de monf0, né? Então, eu posso criar, né, o meu monf para vários níveis de abstração. Eu posso colocar um monf dentro do outro, um monf dentro do outro. Então, a partir daí eu estou criando uma espécie de recursão. Até que eu possa chegar nisso aqui, ó, monf de n mais 1, né, de A, é monf de n de A. Né? Então, eu chego nessa fórmula. Então, um monf de um n mais 1 de A é um monf de n de A. Quando n tende a infinito, a gente tem uma coisa interessante. A gente chega no chamado do ponto fixo. Né? O que acontece?
Quando n é infinito, claro que isso que eu estou fazendo aqui não está certo matematicamente, mas vamos deixar isso para lá só para a gente entender a ideia, né? Se eu tenho infinito mais 1, o que eu tenho de resposta? Vocês sabem? Ele deixou de ser infinito? Não, né? Ele continua sendo infinito. Então, nesse caso aqui, um mon-f de n mais 1 vai ser o mon-f de n, né? Então, eu tenho que agora, mesmo que eu acrescente novas camadas de mon-f, a estrutura não vai mudar. Isso é chamado de ponto fixo. É o ponto em que, se eu acrescentar uma nova camada, a nossa estrutura não muda. E eu posso representar isso da seguinte forma. O que está passando o caminhão aqui? Então, new type, isso é chamado de ponto fixo. Isso a gente viu lá no comecinho, na aula de cálculo lambda, né? Então, new type fix f, ou seja, é um tipo chamado fix, que recebe uma estrutura f e que é construída como f fix f. E, essencialmente, o que eu estou falando aqui é fix f, o valor de fix f, isso aqui é o construtor, né? Isso é o construtor e isso é o valor da minha estrutura. Então, fix f contém f fix f. Então, eu aplicar o f no próprio fix f me retorna ele mesmo. E isso é o que cuida da nossa recursão. Isso é uma forma da gente criar uma recursão sem que eu olhe para a recursão, né? Sem que eu olhe para o processo recursivo. Então, vamos ver, elaborar um pouco mais o que a gente pode fazer com isso. Então, vamos criar uma função unfix, só para auxiliar a gente, né? Que vai fazer o seguinte. Pega um fix f e vai tirar, né? Pega isso aqui e vai tirar de dentro desse construtor. Vai retornar isso daqui. Tá? Então, vai retornar um f fix f. E isso aqui é fácil, né? Então, unfix fix x retorna x. Tá? Ele só vai retornar o que está dentro dessa camada fix. Só isso que eu quero. Com isso, o que eu posso fazer agora? Então, vamos lá. Eu posso ter um evalfix que recebe um fixmonf e devolve o inteiro, tá? E aí eu vou fazer, olha, se for fix menct, eu retorno o 0. Se for fix mappend xy, o que acontece aqui? Tá? O que acontece aqui? Eu sei que o que tem dentro desse mappend é um valor x e um valor y, que é um fix monf também. Não é um inteiro, é um fix monf, né? E aqui o que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que fazer eu tenho que tirar dessa camada fix, pegar só isso aqui, e avaliar o x, evalfix x, e somar com o resultado de evalfix y, né? Agora eu criei uma forma, né? Por enquanto é recursiva, né? De acrescentar no meu tipo camadas de recursão, sem que o tipo em si seja recursivo. Né? A definição do tipo, se a gente voltar aqui em cima, cadê o nosso monf? Aqui, ó. A definição do nosso tipo não é recursivo, não tem nenhuma recursão aqui dentro. Mas eu consegui colocar uma recursão dentro dele através desse ponto fixo, tá? Por enquanto é uma coisa mais abstrata, matemática, mas vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. Então, vamos melhorar. Tá? Então, eu vou criar agora um outro exemplo, que é o dos números naturais, para a gente começar a entender melhor o que está acontecendo. Então, um NAT, tá? um NATF, na verdade, de A é igual a um 0F e um SUC-F de A. Então, o que isso está falando para mim? Olha, um número natural F, um número natural do tipo A, ou é 0, ou é um sucessor de A.
Tá? Então, vamos ver como a gente pode representar números naturais com isso daqui. Então, o número 0, obviamente, é o 0f. O número 1 é isso aqui, ó, suc f de 0f, né? O número 2 é um suc f de suc f de 0f, e assim por diante, né? Isso a gente viu lá, é a notação de Peano, né? Que a gente viu na aula de cálculo lambda. E agora, qual que é o tipo disso aqui? Isso aqui a gente pode falar que é um NATF de nada, né? É só um NATF por qualquer coisa. Isso aqui é um NATF, mas o que contém dentro dele? Contém um outro NATF, né? Então, é um NATF de qualquer coisa aqui. Isso aqui é um NATF de um NATF, né? De um NATF de qualquer coisa. Tá? Então, a gente não criou uma estrutura recursiva, mas através do tipo A, a gente pode falar que é o próximo elemento da nossa recursão, a gente consegue criar uma recursão. Tá? Então, a gente tirou a recursão da estrutura, foi para fora. Tá? E como que seria feito, então, como que seria definido de forma recursiva o NAT? O NAT simplesmente é isso daqui, ó. 0 na suc de NAT, sucessor de NAT, né? E por acaso isso aqui nada mais é do que o ponto fixo, né? Vamos ver aqui, olha só. O data NAT é um NATF de fix NATF. Tá? A minha definição do NAT é um fix NATF. Vamos agora expandir isso daqui. O que o NATF pode ser? Ou ele é um 0F, ou ele é um sucessor, né? É um sucessor que tem como argumento um fix NATF. Pronto. O que é... Então, vamos lá de novo. O que é o fix NATF? Bom, o fix NATF pode ser um 0F, que eu posso eliminar daqui porque ele vai colidir com esse, ou um sucessor de NATF. Então, aqui vocês conseguem perceber que ele consegue expandir, né, isso aqui para uma forma recursiva. Então, ele faz essa expansão automaticamente até que ele chegue nisso daqui, tá? Então, o nosso datanat nada mais é do que o ponto fixo desse NATF. Vamos agora criar uma instância de functor para o nosso NATF. Então, NATF, e a gente consegue definir isso fácil, né? Porque, olha só, fmap f de 0f é o próprio 0f, e fmap f de um sucessor de A é o sucessor de f de A. Aqui nada de demais, né? Finalmente, a gente pode chegar nesse ponto e definir uma álgebra. Uma álgebra do nosso tipo NATF, que vai devolver um inteiro para a gente, tá? E a gente vai definir a regra aqui, olha. Se for 0f, retorna 0. Se for sucessor de f, né, se for um sucessor de um x qualquer, veja que interessante aqui. Nesse ponto, eu não preciso fazer uma recursão, eu posso definir como um x mais 1. Porque o sucessor f de x não é o x mais 1, né? Só que o que tem de valor no x? O x não está armazenando o inteiro. O x está armazenando um NATF de inteiro. Então, ele pode ter tanto um 0f como ter isso aqui. Então, agora, eu não tenho mais uma recursão explícita nessa função. Ela está escondida, mas está escondida onde? Né? Como que a gente consegue avaliar uma função que não é recursiva, mas deveria ser recursiva? Então, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Vamos dizer que eu tenho o meu número 2, que é um fix de NATF, tá? Então, o 2 nada mais é do que um fix sucessor fix 0f. Então, é essa sequência de fix, né? Como que eu
desencaixo dentro desse monte de fix o número 2. Né? Então, eu poderia aplicar um unfix 2 para tirar essa primeira camada de fix. Né? O unfix 2 vai me retornar isso aqui. Né? Pronto. Uma vez que eu retornei isso daqui, o que eu posso fazer? Vamos colocar aqui, sei lá, x é igual a unfix 2. Agora, o que eu quero fazer é remover esse outro fix aqui. Então, eu posso fazer um fmap unfix em x, que vai me retornar sucf, fix 0f, né? E aí eu tenho que fazer um outro fmap no resultado disso, né? Então, é um fmap unfix de x, né? Ou do resultado de x, que sei lá, é um y, vamos dizer, y, deixa eu pôr aqui, y igual. E o que isso retorna para mim? Sucf de 0f. Pronto, ele tirou todo o ponto fixo para mim. E agora, eu posso avaliar isso aqui, também colocando um fmap, só que do nosso alg, né? Porque se eu fizer isso aqui, ó, digamos que isso aqui é um z. fmap alg de z, ele vai me retornar um sucf, e vai aplicar o nosso alg aqui. Alg de 0f é 0, né? E agora, nisso aqui, eu tenho que aplicar um fmap de alg. Fmap de alg vai fazer alg de sucf de 0, que é 1, né? E aí eu aplico um alg, né? Aplicando o alg, ele vai me retornar 2. Então, pronto, eu tenho uma forma mecanizada de aplicar essa álgebra, que não é recursiva, em uma estrutura recursiva. E isso aqui é simplesmente fazer isso daqui, olha. Vamos agora definir a nossa forma de criar essa álgebra, né? É mais ou menos assim, eu tenho uma função g que recebe uma álgebra, vamos chamar de alg, e aplica a álgebra, tá? Num fmap de g de alg. Então, o fmap chama recursivamente essa função. É aqui que está o mistério da recursão, né? De um unfix. Então, o que ele fala aqui? Primeiro aplica unfix, depois aplica um fmap que aplica essa própria função recursiva dentro da estrutura, e no final aplica o alg, né? No final aplica o alg para gerar o resultado final, tá? Isso aqui é chamado de catamorfismo, tá? Então tem um nome meio esquisito, né? E é definido da seguinte forma: cata, ele é dado um functor f, ele pega uma álgebra de FA, ele recebe como argumento uma álgebra, recebe um segundo argumento que é um fix f, e no final ele consegue retornar um A para mim, tá? Então aqui eu vou substituir, ó, cata, nosso G é o cata, né? De catamorfismo, de cata. Pronto. Eu tenho uma forma de criar uma função recursiva, que é a álgebra, e aplicar numa estrutura que vai ter uma recursão implícita, né? E a partir desse ponto, eu poderia fazer isso aqui, olha só. Cata, alg, 2. Né? E se eu não fiz nenhuma besteira, vamos ver se eu fiz agora. Fiz alguma besteira aqui, peraí. Passe erro. Acho que aqui faltou algum parênteses. 1, 2, 3, 4. Pronto. Acho que é isso aqui. Então, de novo. Vamos repetir aqui. Se eu não fiz besteira, vai aparecer o 2. Né? Então, olha só. Eu tenho uma estrutura complexa, tenho uma função simples, que esconde a recursão, e ele consegue aplicar, tá? Vamos ver um segundo exemplo aqui. Como a gente faz uma álgebra para calcular o Fibonacci de uma sequência, né? Sequência de Fibonacci. Vamos criar aqui, ó, fibalg, tá? Usando os números naturais, o natf, né?
eu tenho NATF. A sequência de Fibonacci, ela depende de dois números anteriores para construir o próximo, né? Então, vamos fazer um NATF que guarda dois números, dois índices. E no final, ele vai gerar uma tupla int-int, tá? O que é isso aqui, na verdade? Isso aqui, na verdade, é uma álgebra, né? É a álgebra NATF int-int. Aí que eu escrevi errado, álgebra. Álgebra, pronto. É uma álgebra, tá? Que, usando os números naturais, ele pega os valores, uma tupla de inteiro, e retorna alguma coisa, né? Retorna uma tupla de inteiro também. Tá? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, olha. Fibalg de 0F, porque eu estou trabalhando no contexto do NATF. O NATF são os números naturais, então é 0, 1, 2, 3, 4, né? Então, aqui o Fibalg de 0F, eu vou falar qual é a interpretação do Fibonacci de 0. É o ponto inicial, o estágio inicial. Eu vou colocar o estágio inicial como 0, 1, né? Ou seja, o número é 0 e o próximo é o 1. E agora eu vou definir o Fibalg do sucessor, né? Do sucessor. Um sucessor X. Pronto. O sucessor X, né? Na verdade, o sucessor ele vai guardar uma tupla, né? Vamos colocar um MN aqui. Ó. Sucessor MN é simplesmente definido como o primeiro elemento vai receber o N, que é o último que foi calculado, e o segundo vai ser o próximo elemento de Fibonacci, que é o M mais N. Né? Então, veja novamente aqui, tem recursão nessa função? Eu chamo Fibalg recursivamente? Não, em momento nenhum. Né? Eu não chamo isso de forma recursiva. Eu só aplico a regra do Fibonacci. Tá? E agora eu posso criar uma função Fib, que é simplesmente o kata desse Fibalg. Né? É só isso. Tá? Para facilitar, vamos criar um n-to-nat, que vai pegar um inteiro e vai transformar num fix natf, para a gente não ter que ficar criando o número 2 desse jeito aqui, e o número 3 fica uma expressão gigantesca, né? Então, o n-to-nat ele vai fazer o seguinte, se for 0, ele é um fix 0f. Se for n, ele vai ser um fix sucessor, né, de n-to-nat, n mais 1. Tá? Aqui a gente teve que criar essa recursão, mas eu vou mostrar uma forma de tirar essa recursão também daqui. E pronto. Então, agora a gente pode fazer algo do tipo Fib, né, de, sei lá, n-to-nat 10, que é o Fibonacci de 10. Então, vamos lá. Ele retorna aqui, 5589, né? Então, o Fibonacci de 10 é o... Peraí, deixa eu lembrar agora qual que é. Fibonacci de 10 é o 55 e já mostra o próximo, que é o 89, né? Isso aí. Legal, então agora a gente aprendeu a criar uma função recursiva sem recursão, que tem várias utilidades, tanto para você tirar um pouco da abstração complicada da recursão, como também o compilador ter a oportunidade de poder otimizar a tua função. Porque agora ele consegue abstrair melhor a tua recursão para transformar isso num loop, que é mais eficiente, né? E agora eu vou mostrar uma forma um pouquinho diferente, complementar à álgebra, que é chamada coálgebra, que a gente faz as coisas ao contrário, né? Então, deixa eu chegar aqui na definição de álgebra. Cadê a nossa álgebra? E eu vou definir coálgebra. Coálgebra nada mais é do que tudo ao contrário da álgebra, tá? Então, tudo que eu defini para álgebra, eu inverto. Então, se aqui é uma função de FA para A, agora eu tenho uma função de A para FA. Então, veja só. Se a nossa álgebra pega uma estrutura, como os números naturais,
e colapsa num valor, a coálgebra pega um valor e cria uma estrutura, tá? Então, nossa coálgebra é simplesmente a álgebra com as setinhas invertidas. E da mesma forma, eu posso criar uma função análoga, kata, que é chamada de anamorfismo, que é a mesma coisa aqui, ó, functor f, coálgebra f de a, tá? Que é a nossa função ao contrário. Só que agora ela não recebe um fix f. Aqui eu vou inverter. Ela recebe um a e me retorna um fix f, tá? E como que eu defino essa função? Por incrível que pareça, eu defino a função basicamente igual isso daqui, só que invertido. Então, olha, eu faço álgebra fmap da chamada recursiva um fix. Eu vou ao contrário. Então, ao invés de um fix, eu faço fix. Fmap ana coalg. Coalg. Pronto. Veja, eu simplesmente peguei o que eu já tinha pronto e inverti, né? E o que a gente consegue fazer com isso? Eu consigo mudar esse n to nat para um coálgebra. Coálgebra, tá? De natf, que é a nossa estrutura que a gente está usando, e um int. E agora eu tiro todas essas camadas esquisitas aqui. Então aqui eu falo o seguinte, olha, na n to nat de 0 é simplesmente o 0f. Eu não preciso falar do fix, porque o fix vai ser incluso aqui depois. E o n to nat de n, tá? É simplesmente um suc f de n mais 1. Veja, aliás, de n menos 1, né? De n menos 1. Eu me livrei totalmente da recursão e daquelas coisas esquisitas, né? De fix. E agora isso já funciona, não preciso fazer mais nada. Eu só preciso fazer aqui, ó. Ana n to net 10, né? E isso já vai converter, vai dar o mesmo resultado, né? Ele vai converter o nosso 10 para um natf, sem eu precisar fazer aquelas coisas chatas, né? Outra coisa interessante dessa estrutura de recursão, anamorfismo, catamorfismo, é que eu posso combinar as duas numa estrutura chamada ilomorfismo. Então, eu tenho uma função ilo, né? Os nomes são estranhos, tá? Mas o conceito, na verdade, depois que você pega o jeito, é simples. Então, eu tenho uma função ilo que pega uma álgebra, pega uma coálgebra, tá? Pega um B, um tipo B inicial, desculpa, a coálgebra é do tipo B. Pega um tipo B inicial, que é uma semente, que é o nosso B aqui, é o 10, né? E retorna um tipo A. Então, ele define uma forma de eu construir uma estrutura através de uma semente e destruir essa estrutura ao mesmo tempo, tá? Então, eu posso fazer essa definição da seguinte forma. Álgebra fmap de Hilo, Alge, Coalg, Coalg. Pronto. Veja que a aplicação de Coalg e Alg está embutido aqui dentro, né? Isso força, graças à variação preguiçosa do Haskell, isso força que a estrutura em si nunca seja construída, porque quando o Coalg constrói, aqui dentro ele já vai destruir. Tá? Então, ele já vai consumir o que está sendo construído. E isso que é a parte interessante. E aí a gente poderia fazer uma coisa assim, olha só. Ilo, fibalg, n2nat, 10. Né? Então, aqui eu já defino como criar o meu número natural e como calcular o Fibonacci a partir do número natural sendo construído. E vai me dar o mesmo resultado, como deveria, né? Vamos lá. Então, uma última coisinha que eu vou mostrar para vocês, que é como usar isso daqui para criar uma lista, uma lista não recursiva. Porque vocês lembram que a definição de lista, ela é recursiva, ela é uma coisa assim, né?
lista de A, ou ela é vazia, ou ela contém um elemento do tipo A, seguido de uma lista de A. Então, aqui eu tenho uma recursão na minha estrutura, né? Isso aqui é uma chamada recursiva disso aqui. E eu posso definir ela da seguinte forma: list F de EA, tá? Então, o E é o elemento, o tipo do elemento é uma lista de inteiro, então o E é inteiro. E o A é o que vai ajudar a gente a criar a recursão, né? Então, ela pode ser nada, ou pode ser um elemento E composto com o tipo A. Veja que o tipo A aqui, ele está livre. Ele pode ser uma nova lista, ele pode ser uma árvore, ele pode ser um inteiro, ele pode ser qualquer coisa, está livre, tá? Então, ele não é uma chamada recursiva, é um tipo livre que está sendo definido aqui. E com isso, eu posso definir um functor para esse list F, né? E veja que o functor aqui é a mesma coisa que a gente fez no caso do NAT, né? Ó, eu tenho a instância para new F, o nulo, né? Que é simplesmente new F, e eu tenho a instância para quando eu tenho um cons, né? O cons EA, que é simplesmente o cons e F de A. Então, a instância de FMAP é exatamente igual, né? Tanto que eu posso derivar automaticamente. Tá? E a partir daqui eu posso criar, por exemplo, álgebras e coálgebras, né? Álgebras para calcular alguma coisa da lista, como o comprimento, a soma dos elementos, e coálgebra que cria, por exemplo, listas de números da sequência de Fibonacci. Tá? Então, vamos criar uma álgebra para calcular o comprimento da lista. Então, essa álgebra recebe um list F de E, um E qualquer, tá? Não me importa o que é. E vai me devolver um int, né? Que é o comprimento da lista. Então, o len_all, que eu só preciso colocar o nosso pattern matching aqui, ó. Pode receber um new F. Então, o comprimento de uma lista vazia é 0. O comprimento de uma lista que tem alguma coisa, que não me importa bem o que é, né? Tem duas coisas aqui, né? Eu vou colocar explicitamente só para não confundir a gente, tá? Então, o que eu estou falando aqui, olha, o len_all de lista vazia é 0, o len_all de um consf que tem um elemento E e tem um outro elemento de um tipo qualquer, né? Um N, ele vai ser simplesmente o N mais 1, tá? Ou seja, ele vai ser o resultado do restante da lista mais 1. Estou contando 1 porque eu tenho um elemento aqui. E ele vai ver o que ele vai calcular depois, tá? E com isso eu já posso fazer uma coisa... Quer dizer, ainda não posso fazer porque eu tenho que ter uma forma de construir a lista, mas eu poderia fazer algo como catamorfismo de len_all de uma lista. Isso vai me retornar automaticamente o nosso comprimento, tá? Eu vou definir também aqui um sum_alg, que vai fazer o seguinte, ele tem uma lista de inteiros, tá? Vamos colocar uma lista específica de inteiros, e vai me retornar um inteiro, que vai fazer a soma dos elementos da lista, né? Então, se eu tenho um new f 0, e se eu tenho um cons f de um e e um n, é o e mais n, tá? É o elemento atual e com o n, que é o resultado que vai ser da aplicação recursiva. Então, eu não preciso mais me preocupar em chamar recursivamente o sum, né? Naturalmente, na definição recursiva do sum, faria uma coisa assim. Não preciso mais me preocupar com isso. Agora, vamos criar uma forma de criar uma lista de Fibonacci, tá? Uma lista de Fibonacci vai ser uma coálgebra de uma lista, que eu quero uma lista de inteiros, né? Tá? Cuja semente, minha semente vai ser 2 inteiros, né? Porque é aquela forma para eu definir o número de Fibonacci atual e o próximo, para eu ter a semente,
e um int, que vai definir o tamanho desculpa, o tamanho da lista, tá? Porque senão ele vai gerar uma lista infinita, eu não quero uma lista infinita, eu quero uma lista de n elementos. Então ele vai falar o seguinte, olha, o list fib de mn0, o zero fala, é uma lista de 0 elementos, acabou a lista, eu faço um newF. O list fib de mn e um c, né, olha, ainda tem os c elementos para capturar. Ele vai ser o consf de m mais n, é o próximo elemento de Fibonacci, né, que é as duas sementes somadas, e a nova semente, né, que vai ser o n, que é esse carinha aqui, o m mais n, que é o próximo valor de Fibonacci, que eu tenho que usar para calcular, e o c menos 1, né? Então, veja que, novamente, a recursão está embutida aqui, né? Está escondida aqui. E agora, eu posso fazer isso daqui, olha só. Ilo sanalg, tá? Listfib, né? Então, álgebra de soma, coálgebra de construção de uma lista de Fibonacci, começando com a minha semente inicial, que é 0,1, e de tamanho 15. Ele vai retornar os 15 primeiros elementos, a soma dos 15 primeiros elementos da lista de Fibonacci, né? E a soma é 2,582. Se eu trocar o sanalg por lenalg, ele vai me retornar a quantidade de elementos na lista, que é 15, porque eu defini 15, né? Então, veja que agora toda a minha recursão está escondida aqui dentro, né? Novamente, quais são as vantagens disso? As vantagens disso é que você remove a abstração da recursão, você não precisa mais se preocupar em chamadas recursivas, mas na definição puramente matemática de recursão, tá? E permite que o compilador otimize o teu código, tá? Tanto em eficiência, no sentido de que ele converte recursão para laços de repetição mais facilmente, e também, quando você combina álgebra e coálgebra, ele elimina a necessidade de você criar a estrutura intermediária, né? Então, aqui nesse caso, quando eu faço isso daqui, ele não cria efetivamente uma lista de elementos, uma lista de números de Fibonacci. Ele só cria o valor atual e já vai acumulando, né, durante a soma. Então, ele cria o próximo valor, soma, cria o próximo valor, soma, mas a lista em si não vai existir na memória. Então, a assinatura de memória nessa chamada aqui, ela é próximo de zero, né? A quantidade necessária para guardar essa tripla e um valor inteiro, mas não a lista toda, né? Então, essa é a vantagem do uso dessas estruturas. Essas estruturas vão muito além disso, tá? Que realmente não cabem nesse curso. Eu também não espero que vocês tenham entendido por completo o que eu fiz agora, porque parece uma mágica, uma maluquice. Isso aqui vocês têm que estudar um pouquinho mais a fundo. Mas isso leva a outros conceitos, né? Como, por exemplo, o chamado free monads, que é uma estrutura de álgebra de monads. A gente fez a álgebra de Functor. É uma álgebra de monads que permite que vocês criem uma linguagem própria, tá? Dentro do teu programa em Haskell. Então, você poderia fazer uma coisa do tipo aqui, sei lá, data pilha de A, que é definido como, bom, eu posso fazer um pop que me recebe um elemento, na verdade é algo do tipo assim, eu posso ter um pop que me resgata um elemento, eu posso ter um push que vai jogar um elemento para dentro da pilha, eu posso ter, sei lá, um add que vai somar um elemento da pilha, os dois elementos do topo da pilha, né? E eu tenho um cara que finaliza. E a partir dessa estrutura,
com funções desse tipo, ilo, ana, kata, você pode acabar criando uma função desse tipo aqui, olha só. Do push 3, push 5, push 7, add, xpop, sei lá, print, x mais 1 e end. Então, as funções do Free-Monads, né, é um conceito mais avançado, demora mais para estudar, mas depois que você pega o jeito, é uma coisa automática. Ele pega uma estrutura desse tipo, que define uma linguagem de programação limitada, claro, né? Então, aqui não é uma linguagem Turing completa. É uma linguagem que define uma pilha simples. E você consegue fazer com que isso se transforme em comandos, em funções, que permite você criar um programa imperativo, né? Um programa sequencial, que vai interpretar isso da forma que você quiser. Pode interpretar isso como uma execução de um programa, pode interpretar isso como cria uma impressão do que o programa faz, como um interpretador, como o que você quiser, tá? Por esse motivo, um dos motivos, né, que muita gente diz que o Haskell, embora seja uma linguagem puramente funcional, ele, em certos momentos, é a melhor linguagem imperativa, porque ele permite que você crie uma linguagem específica de domínio, para o domínio que você quer, que crie uma linguagem imperativa de uso simplificado, né? Então, você poderia criar uma linguagem para fazer uma tarefa específica, sei lá, que cuida de requisições de URLs e processe, mas que não tenha todo aquela confusão dos mônades, né, que você fica, vamos fazer isso aqui, aí depois eu tenho que fazer um let, aí depois eu tenho que voltar para o mônade, aí eu não sei mais o que eu estou fazendo aqui, né? Então, ele permite que você crie uma linguagem própria, de forma simplificada, depois que você pega o jeito, né? Pegar o jeito só para entender como é que funciona essa transição. Mas depois que você entende, você só tem uma função que você chama para transformar isso nisso, né? Então, é quase automático a definição. Então, essa é a ideia interessante do álgebra. Ela permite que você crie abstrações que pode facilitar a criação de programas mais claros, mais limpos, mais legíveis, né? Mais declarativos. Então, é isso. Então, a aula de hoje, como eu falei, era só uma viagem para a gente finalizar o curso, né? Para ver que tem muitas coisas além do que a gente conseguiu ensinar para vocês, né? Eu tenho certeza que vocês estão gratos por isso, por a gente não ter avançado mais além dos mônades, né? Senão seria uma loucura para vocês aprenderem num quadrimestre só. Mas fica o convite para que quem gostou do curso, tem interesse em se aprofundar mais, tá? Fique de olho nos cursos de extensão, em que a gente ensina essas coisas. Então, por exemplo, essa parte de álgebra, a gente ensinei vocês em 1 hora. Mas isso eu gasto 4, 5 horas para gente entender bem claramente, né? Porque também eu preciso ensinar, antes disso, eu precisaria ensinar conceitos de teoria das categorias, a categoria dos functors, dos mônades, para a gente chegar nesse ponto aqui. Então, foi só uma aula ilustrativa, né? Então, quem tem interesse, fique de olho nos cursos de extensão que a gente costuma dar todo ano, que são teoria das categorias para programadores, estrutura de dados funcionais, a de introdução a Haskell, que vocês não precisam mais, porque um mini curso extraído desse curso que vocês fizeram, e de programação guiada por tipos, que consegue fazer com que você parta de uma definição simplificada do que você quer que sua função faça, e o programa saia praticamente sozinho, né, desenvolva sozinho. É aquilo que eu mostrei em alguns tipos anteriores, que eu consigo fazer com que o meu
Haskell Language Server, crie o programa para mim, né? Então, como que eu faço isso para mais funções além daquelas mais simples? E fora isso, quem tem interesse em fazer iniciação científica ou PGC nessa área, nessa linha, vocês podem, a qualquer momento, entrar em contato comigo, com o Emílio, que a gente pensa num projetinho legal, né? Então, quem tem interesse, fiquem à vontade em entrar em contato com a gente. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado do curso. A gente caprichou, a gente fez com gosto esses vídeos, essas aulas, tá? Particularmente eu e o Emílio, a gente se divertiu muito com isso. Mais para frente, a gente vai passar um formulário para vocês, bem pequenininho, 2, 3 questões, né? Só para vocês relatarem para a gente as dificuldades com o curso, ou seja, o que a gente pode melhorar para facilitar o entendimento de vocês do assunto tratado aqui. E também melhorar a forma como a gente faz a aula online, ou seja, vocês se sentiriam melhor se as aulas fossem todas síncronas, ou o que estimularia vocês a criarem um ritmo de assistir esses vídeos, né, que a gente criou para vocês. Então, formas para a gente tentar melhorar, já que a próximo quadrimestre também vai ser online, não se sabe ainda do Q2, né, mas é interessante que a gente saiba formas que vocês achem adequado para melhorar o ritmo de estudo de vocês, né. Não coloquem lá reclamações do tipo, tem muita tarefa, vocês quase mataram a gente com um monte de tarefa, né? A gente quer entender o que poderia ser feito para melhorar o ritmo de estudo de vocês, né? E é isso. Então, novamente agradeço a participação de todos. Qualquer coisa que vocês precisem, a gente vai estar no Discord ainda para tirar dúvidas. Amanhã começa aquele Advent of Code, né? Então, um colega de vocês, que é da UFABC, né? O Gray Jack, né? Que colocou lá o linkzinho, né? Do leaderboard para o Advent of Code, né? Então, quem for participar do Advent of Code, mesmo que não seja em Haskell, seja em outra linguagem, use aquele código para o leaderboard, porque isso permite que a gente crie um grupo da UFABC que está participando e depois vai ver o ranking geral, né? Então, todo dia eu vou, depois de um certo tempo, lá para o final do dia, eu vou colocar a minha solução do desafio do dia. Quem tiver a fim de participar, participe, é muito divertido para quem gosta de programar. Durante o dia inteiro pode tirar dúvida do desafio, que eu vou tentar fazer pela manhã, para poder tirar as dúvidas de vocês durante o dia, tá? E a gente pode discutir as diversas soluções, etc., ali no próprio Discord. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. O formulário vai ser enviado pelo Discord? Isso. A gente vai colocar lá no nosso canal do Discord, depois que criar o formulário. Eu peço que vocês tentem responder com qualquer coisa que vocês acham que poderia melhorar e poderia ajudar vocês a entenderem melhor a matéria, não só essa matéria, mas a se concentrarem mais nos estudos, porque a gente sabe das dificuldades do ensino à distância, né? A dificuldade maior é principalmente a organização para a gente, eu vou ver esse vídeo e como que eu vou estudar depois disso, né? E eu sinto que falta muito desse contato e participação de vocês para tirarem dúvidas, né? E discutirem o que foi feito durante a aula assíncrona, né? Então, o que vocês tiverem sugestão, coloquem lá que a gente vai avaliar e tentar incorporar para as próximas ofertas, né? Então, acho que é isso. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida, antes de eu terminar a gravação? E quem quiser tirar alguma dúvida específica, também, depois que parar a gravação, pode ficar aí. Nenhuma dúvida extra, então, obrigado, pessoal, e tenham um bom final de quadrimestre, né, que ainda tem essa última semana para vocês fazerem o projetinho, e depois disso, um bom recesso para vocês.